Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 124, 125 e 126 do livro dos Salmos. O Salmo 124 tem como título Um Cântico de Vitória. Eu repito, um cântico de vitória. Esse é um salmo davídico. Isso é mais um salmo do rei salmista. Faz parte também ainda daqueles chamados Cânticos dos Degraus. É um salmo que o salmista se dirige ao Senhor em louvor por ter livrado o seu povo dos inimigos poderosos. As figuras ou imagens usadas pelo rei salmista demonstram bem como o povo e o autor do salmo reconheciam a boa mão de Deus sobre eles. As figuras de uma tempestade da qual somos salvos e de um pássaro que consegue fugir das armadilhas retratam bem o sentimento de gratidão pela libertação do povo. O salmo tem como tema uma poesia, uma canção, um hino de ações de graças. A consciência do salmista é clara nesse salmo. Para ele, só Deus socorre e salva o seu povo. A afirmação inicial do versículo 1 provavelmente foi feita pelo dirigente do louvor, talvez um sacerdote, e a partir daí todos entoavam esse hino de gratidão e louvor ao Senhor. Não fosse Deus ao nosso lado. Essa é uma frase muito específica e demonstra a concordância de todo o povo de que Deus é quem livra o seu povo dos seus inimigos. Então, o desafio que o Salmo nos apresenta, a proposta que o Salmo nos apresenta é a seguinte: todo fiel deve reconhecer que o verdadeiro socorro só se encontra no Senhor. Eu repito, se você quiser e puder anotar, faça-o por gentileza. Todo fiel deve reconhecer que o verdadeiro socorro só se encontra no Senhor. E aqui nesse salmo nós encontramos 5 provas do socorro que só o Senhor nos concede. Em primeiro lugar, comprovamos o socorro do Senhor através da sua companhia. Veja os versículos 1 a 3. Se Deus não estivesse com o seu povo, se Deus não estivesse conosco, diz o salmista, eles teriam sido destruídos pelos inimigos. Quando os orgulhosos, soberbos e arrogantes atacam o povo de Deus, atacam de forma violenta, querendo acabar com eles que amam o Senhor. Nessas situações, somente Deus pode livrar o seu povo. E eu repito, esse é o início do versículo 1. Mas que início maravilhoso de um hino de louvor a Deus. Se Deus não estivesse conosco. Querido amigo, espero mesmo que essa seja a realidade da sua vida. Que você possa ter consciência da companhia de Deus no seu dia a dia. Em segundo lugar, comprovamos o socorro do Senhor pelo seu cuidado com o nosso interior. Com a nossa vida interior, com a nossa alma, com o nosso homem interior. A figura muito sugestiva das águas, das enchentes ou maremotos que, ao saírem do controle dos homens pelo ímpeto da natureza, provocam morte e destruição, é uma figura que mostra a dimensão do que ia no interior do salmista. Ele estava quase se afogando diante da hostilidade dos seus inimigos. Só o Senhor pode livrar o seu servo, pode livrar o nosso interior dessas aflições que se nos acometem no nosso dia a dia. Ataques devastadores feitos por homens ímpios abalam o nosso interior, mas graças a Deus podemos comprovar o socorro do Senhor pelo seu cuidado com o nosso ser interior. Em terceiro lugar, comprovamos o socorro do Senhor por sua salvação protetora. O versículo 6 nos dá essa ideia. Diante do ataque dos inimigos, o livramento do Senhor é fundamental. E o fato de não sermos entregues nas mãos dos inimigos já é a libertação do Senhor em muitas ocasiões. O fato de não sermos entregues à nossa própria sorte, isso é, às circunstâncias da vida,
é libertação da parte de Deus. E por isso, então, nós podemos, conforme o versículo 6, bendizer o nome do Senhor. Em quarto lugar, comprovamos o socorro do Senhor pelo livramento que Ele nos concede. O versículo 7 nos traz essa mensagem. Aqui também o salmista usa uma outra figura, agora para demonstrar, para comprovar a maneira como Deus salva o seu povo. Assim como um pássaro foge e sai livre da armadilha colocada pelos caçadores, assim também os servos do Senhor são livres dos enganos, das armadilhas colocadas nos seus caminhos pelos homens iníquos, injustos, pelos ímpios. O Senhor nos concede o verdadeiro livramento. E em quinto e último lugar, completando então a leitura do Salmo 124, comprovamos o socorro do Senhor pelo seu poder criador. Veja o versículo 8. Só Deus, o Criador do universo, só Deus é capaz de socorrer o seu povo. Em última instância, só podemos apelar para o Senhor. Não há melhor recurso do que depender da graça e da salvação do Senhor. Querido amigo, ao concluirmos esse salmo, ao concluirmos a reflexão sobre esse salmo, podemos cantar louvores a Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A pergunta é, você tem cantado louvores ao Senhor nessas situações difíceis? Espero que sim, porque nós podemos fazer isso. Podemos relembrar que se Deus não estivesse em nosso favor, nós estaríamos já destruídos. Por isso, conforme o verso 6, podemos bendizer o Senhor. A minha oração, então, em termos de aplicação dessas verdades para as nossas vidas, é que você faça do desafio desse salmo uma prática para a sua vida. Lembre-se, sempre, diariamente, constantemente, lembre-se de que todo fiel deve reconhecer que o verdadeiro socorro só se encontra no Senhor. Muito bem, estamos caminhando aí, estamos logo chegando no Salmo 150, mas ainda hoje estamos olhando para o Salmo 124, 125 e 126. Agora vamos meditar um pouquinho no Salmo 125, cujo título eu tenho dado A Fé Inabalável. Salmo 125, Fé Inabalável. Esse salmo, ele transmite uma extrema confiança. Além das afirmações de fé e de segurança em Deus, o salmista agora expressa a sua confiança de que Deus também dará paz a Israel e julgará os malfeitores. Mas o salmista também, mostrando fé consciente, ora pedindo que Deus enviasse governadores justos, governantes que pudessem realmente praticar a justiça para conduzir o seu povo. Mas a pergunta que deve ser respondida é: um governo ímpio poderia levar os justos à prática do mal? Essa é uma pergunta interessante. E eu creio que no decorrer do Salmo nós podemos encontrar a resposta a essa questão. O desafio do Salmo, então, para nós é o seguinte: somente a confiança no Senhor nos faz ser inabaláveis. Somente a confiança no Senhor nos faz ser inabaláveis. E aqui nós vamos encontrar 5 constatações sobre a confiança no Senhor. Em primeiro lugar, no versículo 1, constatamos que a confiança no Senhor, somente a confiança no Senhor, é que nos torna inabaláveis. Veja bem, os que confiam no Senhor são inabaláveis. Por quê? Porque Deus é um Deus que não muda. É um Deus que é o mesmo hoje, que foi ontem e o será para sempre. Mas afinal, quem são esses que confiam no Senhor? Nesse salmo, eles são identificados como povo de Deus, como justos, como bons, como retos de coração. Será que Deus nos caracterizaria dessa maneira? Em segundo lugar, no versículo 2, constatamos que a confiança no Senhor nos concede uma proteção constante. Assim como geograficamente Jerusalém estava estrategicamente bem situada numa região montanhosa,
Mesmo que não estivesse cercada por grandes picos, assim também o povo de Deus estava protegido pelo Senhor. Esta é uma figura simbólica, lógico. Mas a última frase desse verso nos revela ou confirma essa proteção de Deus para com seu povo. É uma proteção para todo sempre. E certamente podemos experimentar essa proteção à medida que confiamos no Senhor. Em terceiro lugar, constatamos que a confiança no Senhor nos faz ver a disciplina dos ímpios. Veja o versículo 3. O povo fiel é como um monte firme, protegido por outros montes ao seu redor. E porque temos essa proteção divina, Deus nos concede a possibilidade de constatar que os ímpios não passam desapercebidos do seu julgamento, do julgamento justo dele. Os governos ímpios que incentivavam o povo a adorar os ídolos, deuses falsos, receberiam a justa recompensa. Aqui então nós podemos responder àquela pergunta inicial. Certamente, governos ímpios podem influenciar o povo a praticar atos desagradáveis ao Senhor. Mas o que o salmista diz aqui é que nós podemos ter confiança de que o Senhor está vendo o que esses governantes ímpios podem fazer ao povo. Em quarto lugar, constatamos que a confiança no Senhor valoriza aquele que vive corretamente. Veja o versículo 4. Aqui o salmista está orando, pedindo a Deus que fizesse o bem para com aqueles que o temiam, aqueles que o adoravam verdadeiramente. Lembrando então que esses eram cânticos que se entoavam enquanto se caminhava para Jerusalém, certamente o salmista entendia que essa caminhada em direção ao local do culto era um ato que demonstrava o interior do adorador. O interior íntegro e puro, com profunda gratidão a Deus. Por isso ele podia pedir confiadamente que Deus punisse os culpados e colocasse a sua boa mão sobre ele. Em quinto e último lugar, completando então o Salmo 125, constatamos que a confiança no Senhor nos faz conhecer a justa recompensa divina. O versículo 5 nos dá base para essa afirmação. Constatamos que a confiança no Senhor nos faz conhecer a justa recompensa divina. Para fazer o bem e assegurar a paz aos fiéis, Deus necessariamente julgaria os malfeitores. Veja bem, não é possível salvar os justos sem condenar os perversos. E certamente, para que haja paz, para que a paz reine sobre o povo de Deus, é que ele tem que intervir. É ele quem tem que promover a paz. Nós apenas somos seus instrumentos. E como instrumentos, devemos estar dispostos a ser usados por Deus, através das orações, através de ações, para que a paz seja estabelecida sobre todo o povo de Deus. Querido amigo, ao concluirmos a nossa reflexão sobre esse salmo, temos que fazer uma pergunta importantíssima. Você tem experimentado situações em que as pressões e as tentações são tão grandes que quase você cedeu ou até cedeu diante da mentalidade reinante? Era essa situação tratada pelo salmista. E qual foi a atitude do salmista? Além de demonstrar sua fé inabalável em Deus, ele orou pedindo a intervenção do Senhor. Somente quando pedimos a bênção de Deus, podemos louvá-lo em antecipação. A aplicação desse salmo para as nossas vidas é muito prática. Você tem confiado no Senhor? Peça a Ele agora que Ele haja em seu favor, livrando-o das pressões e das tentações. E agora chegamos à parte final do programa, quando nós vamos refletir um pouco sobre o Salmo 126. Para o Salmo 126, eu tenho colocado como título a seguinte expressão: um pedido de consolo divino. Um pedido de consolo divino. Esse salmo é um salmo que não nos dá qualquer indicação da sua autoria.
Não sabemos se é um salmo de Davi, ou de Salomão, ou de Asaf, enfim, nós não temos nenhuma indicação da sua autoria, mas certamente ele é um salmo que nos fornece, em suas palavras inspiradas, uma boa pista de quando ele foi escrito. Veja bem, provavelmente esse salmo foi composto com muita alegria quando o povo estava retornando do exílio da Babilônia. Por volta dos dias de Esdras e de Neemias. E se não foi nessa ocasião, certamente ele foi usado para que o povo expressasse a sua gratidão a Deus por mais uma libertação concedida pelo Senhor. A maioria dos estudiosos entende que o salmo foi composto nessa ocasião. Ao mesmo tempo em que ele expressa uma gratidão a Deus, o salmista também, com seu coração ainda apertado, ele pede que Deus continue nesse trabalho de libertação, de restauração do seu povo. Ele tem certeza de que as lágrimas podem ser enxugadas dos seus olhos pelas carinhosas e bondosas mãos do Senhor. Por isso, o tema do salmo é muito objetivo. Esse é um salmo com uma canção de grande alegria pelo livramento do seu povo, do povo de Deus, mas pelo livramento de Jerusalém ou de Sião. Mas ao mesmo tempo é um pedido também para que Deus continue nesse processo de livramento do seu povo e da cidade sagrada. Por experimentar a restauração na libertação do cativeiro e na volta para a terra prometida, o povo de Deus estava contente, jubiloso, alegre, mas ao mesmo tempo orava confiante de que Deus completasse a sua obra. Mas o que é mais interessante é que eles descansavam no princípio da semeadura e da colheita, como nós vamos verificar nos versículos 5 e 6. Por isso, o Salmo tem para nós a seguinte mensagem: podemos estar seguros de que, ao semearmos confiança no Senhor, colheremos grandes coisas que Ele fará para nós. Se você puder, por gentileza, anote isso aí no seu caderno de anotações. É o resumo do Salmo 126. Podemos estar seguros de que, ao semearmos confiança no Senhor, colheremos grandes coisas que Ele fará por nós. Nós temos 5 verdades sobre esse princípio, sobre a colheita que Deus nos proporciona. A colheita divina é como um sonho. Veja a expressão do versículo 1. Quando constatamos que na realidade Deus nos atende e está sempre disposto a nos abençoar, por vezes nós nem acreditamos. Parece um sonho que o grande Deus, Criador dos céus e da terra, possa ouvir e atender a nossa oração. Depois de tanto pecarem, mas depois também de se arrependerem, confessarem os seus pecados a Deus, depois de clamarem por libertação e serem atendidos, parecia um sonho estarem novamente chegando ou já estarem em Jerusalém, na terra prometida. Querido amigo, Deus faz sempre assim. Ele está sempre disposto a nos surpreender. Em segundo lugar, a colheita divina é testemunhada pelos infiéis. No versículo 2, os infiéis têm que constatar a boa mão de Deus sobre o seu povo. As outras nações tiveram que reconhecer que os feitos do Senhor eram grandiosos. Assim Deus é glorificado. Em terceiro lugar, a colheita divina proporciona alegria, alegria que vem do céu. Versículo 3. O povo confirmou a libertação do Senhor. O povo se regozijou, ficou alegre, porque Deus livrou o seu povo. Eles, os israelitas, estavam libertos do jugo do cativeiro babilônico. Certamente isso proporcionava uma grande alegria para o coração dos israelitas. Em quarto lugar, a colheita divina proporciona restauração. Versículos 4 e 5. O povo pediu que Deus os abençoasse e o Senhor os abençoou. Reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo. A ideia é que eles queriam testemunhar do grande poder de Deus. E finalmente, em quinto e último lugar,
Nos versículos 6, a colheita divina proporciona certeza quanto ao futuro. O Salmo, querido amigo, termina com essa afirmação: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Assim como muitos ouvintes são agricultores e sabem que devem semear na época certa, mesmo que para isso tenham que até sofrer um pouco, eles sabem que também a alegria virá quando chegar a época da colheita. Querido amigo, a minha oração é que você possa colher do Senhor bênçãos sem medida. É assim que Deus trata o seu povo. Um grande abraço e até o próximo programa.